Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Carvalho e sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Garagem. No vídeo de hoje, vamos ver como montar um indicador de troca de marcha com Arduino. E roda a vinheta. Pô, produção, na vinheta a gente podia colocar uma introdução bem estilo Velozes e Furiosos, né? Com o pessoal correndo para fazer as trocas de marcha, né? Ia ficar bacana. Bem, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho do projeto. Nesse projeto aqui eu peguei aquele outro projeto lá da mudança de cores do LED, né? E adaptei ele para funcionar com tacômetro. Deixa eu pegar o Benedito do tacômetro aqui para mostrar. Esse aqui é o tacômetro que eu mostrei a restauração dele outro dia, né? Então depois que eu restaurei ele, eu peguei e falei, o que a gente vai fazer com esse cara aqui? Bem, eu imprimi um suporte dele na impressora 3D. Deixa eu fazer aqui, tá? Opa. Aqui, eu fiz esse suporte aqui em impressora 3D. Aqui eu tenho um motor com um disco de encoder, tá? Esse motor aqui ele vai acoplado nesse cara aqui para a gente poder fazer a simulação. E aqui junto dele vai o tacômetro, que é esse carinha aqui, ele que vai medir as rotações, tá? Bem, esse cara montado aqui, ele vai gerar um certo nível de rotação e eu consegui mapear, isso daí a gente mapeia, né? Em função do número de rotações, a cor que eu quero entre os meus dois extremos. Então, por exemplo, eu consigo definir, eu quero que quando o carro tiver com rotação, vai, 1 ou 1000, né, 1000 RPMs, eu quero que ele fique na cor amarela. E eu quero que quando ele tiver na rotação, por exemplo, 7000 RPM, eu quero que ele fique vermelho. Então o que eu faço? Eu faço ele pegar ele girar do amarelo, indo para o verde, azul, violeta, até chegar no vermelho aqui na outra ponta. Tá? É isso que ele vai fazer aqui nesse projeto. Não tem muita dificuldade de como foi fabricado, etc. É bem tranquilo, a parte eletrônica não tem praticamente dificuldade nenhuma. Talvez se você for ter algum pouco de dificuldade, se você for implementar, por exemplo, isso num carro, por exemplo, em relação ao câmbio, né? Porque, por exemplo, se você tiver um câmbio que a saída dele é mecânica, você vai ter que de alguma forma acoplar o encoder lá para conseguir medir as rotações. Se teu carro ele já tiver um câmbio eletrônico, coisa com saída com sensor, é um pouco mais fácil. Você consegue pegar e amplificar aquela saída lá e monitorar. Essa é a tua grande dificuldade de implementar isso fisicamente, né, num veículo. Mas de forma didática é bem legal. Então vamos para a parte do circuito aí na tela. Muito bem, pessoal. Vou mostrar o circuito aqui, não tem grandes novidades. Ele é uma atualização daquele circuito que eu fiz para variação de cores de LED, tá? Não muda praticamente nada. O que tem a mais aqui, fora a ligação dos LEDs aqui, é esse gerador de função aqui, que ele substitui o encoder lá, né, que é aquele fotoacoplador lá que eu tenho a rodinha girando no meio, né? E ele é ligado aqui no pino 2. O fotoacoplador é esse. Só um instante. Vou pegar ele aqui. Esse fulaninho aqui, tá? Esse aqui é o fotoacoplador. Aí ele vai pegar, ele vai contar os giros para mim aqui que tiver no motor. Certo? É configurado nesse gerador de função. Aqui, ó. A frequência você vai variar ela aqui até, acho que o limite acho que é 300 Hz aqui, que eu coloquei, que foi o que eu peguei no motor, tá? A amplitude aqui 5 volts, não tem deslocamento. Beleza, vamos para o código. Código, tá aqui. Eu defini uma variável aqui como π, tá? Para fazer algumas contas. Aqui é a parte de definição dos pinos do LED.
Aqui é uma variável de tempo, esse daqui é para eu contar as rotações, né? Muito bem. Aqui eu faço a definição dos pinos como saída. Aqui eu estou atualizando a minha interrupção, liberando a minha interrupção no pino 2. E em borda de descida ele chama a função CTT, que é counter. Então toda vez que eu tiver uma borda de descida no pino 2, ele vai pegar, ele vai incrementar 1 aqui nessa variável. Aqui ele chama a variável, aqui no loop, ele vai chamar a minha variável de tempo, que ela basicamente ela vê se já deu tempo de atualização. Se deu tempo, ela atualiza, se não, ela fica guardando. Aqui, em vez de usar o delay, eu uso a variável millis, né? Porque eu consigo uma precisão melhor no meu tempo de atualização. Tá. Vamos lá. Então, aqui eu tenho eu pego a minha variável lá que conta as minhas rotações, ele vai variar aqui entre 0 e 35, né? Ele vai mapear isso daqui para um valor entre 45 e 360. Aqui eu coloco uma constraint aqui, que é para ele não pegar e não ficar fora desses valores, né? Caso a minha rotação suba muito aqui, ela ultrapasse 35, por exemplo. Aqui 35 é pulsos, tá? Aquele disquinho lá, ele tem 20... Acho que ele dá 20 pulsos por volta, tá? Aqui então, por exemplo, 35 vai dar cerca de quase 2 voltas no tempo de 100 milissegundos, que eu estou colocando aqui, é bem rápido. Se for, vamos considerar 2 voltas aí a cada 100 milissegundos, vezes 10, a gente está falando em 200 voltas por segundo. Dá 200 que em vezes RPM dá 60, dá 120, dá 1.200 RPM. Tá? Então vamos lá. Aqui eu pego o meu valor que eu mapeei lá, né? Aqui de 45 a 360 graus. Eu converto ele para radianos, porque as minhas funções aqui dentro elas trabalham com radianos, né? Eu vejo em que intervalo que isso vai me dar aqui, se vai ser entre 240 e 360, para eu poder fazer o cálculo da intensidade de cor, tá? E faço a minha gravação aqui nos meus pinos, a R, a G e a B. O intervalo de cores lá para eu definir, por exemplo, em tantas mil RPM vai ter essa cor, em tantas mil RPM vai dar aquela outra cor, ele é feito aqui, ó, no map. Então, o que eu falo aqui? Ele vai começar com a cor, aqui ó, em 0 RPM, ele vai começar com o ângulo aqui a 45 graus. 45 graus, ele vai me dar um amarelo, aqui pelo jeito que está mapeado aqui, então ele vai pegar, ele vai acender o vermelho e o verde meio a meio, né, digamos assim. Perdão. Ele vai acender esses caras meio a meio, né, e aí ele vai até 360. Então, por exemplo, quando eu atingir aqui o 35, né, que é o meu limite aqui que eu quero, de giros, é quando ele vai pegar e ele vai colocar o vermelho. Em algum ponto aqui entre o 45 e o 360 vai ocorrer o verde e o azul. Tá? Que vai variar aqui de acordo com as rotações que eu estou definindo. Isso daqui vai ser uma reta, né? Uma equação de reta. Se a gente montar um gráfico com a equação de reta, você consegue determinar lá onde que vai dar por exemplo, em que posição que vai dar quantas mil RPMs vai dar o vermelho, vai dar o azul e etc. Aqui, se eu não me engano, acho que dá 5.000 RPMs o azul. E o verde acho que 2.000, 2.000 e pouco. Que eu tinha levantado aqui, tá? Continuando. Bem, aqui depois que ele faz a gravação dos valores em PWM aqui nas portas, né? Ele zera a minha variável e recalcula o tempo. Ele coloca 100 milissegundos para frente, que é quando ele vai reatualizar. Muito bem. Vamos iniciar a simulação aqui e ver se o negócio funciona. Tira o código. Iniciar. Bem, aqui está em 78 Hz, ele está dando, deixa eu ver aqui, segunda atualização, ele ficou verde, tá vendo?
um verde para um amarelo. Vamos aumentar essa frequência aqui. Vamos colocar aí em 150, mais ou menos, 125 Hz, vai, para a gente ver. Tem que esperar dar os ciclos de atualização aqui dele, né? Olha lá. Ele deu um azulzinho com verde já aqui, tá vendo? Se a gente subir mais um pouco aqui para uns 150, provavelmente, ele já vai dar um azul mais forte. Vamos aumentar mais um pouco aqui. Capa 200. E vai alterando a minha cor aqui, tá vendo? Vamos lá. Vou colocar no limite aqui, vamos colocar 250 aqui, que aí já tá entre azul e vermelho, acho que vai dar 250 aqui. Espera fazer as atualizações a cada 100 mili. Bem, pessoal, esse é o projeto montado. Então eu tenho aqui o meu controlador, tá? Aqui eu tenho o LED e aqui a gente tem um tacômetro. Nesse tacômetro aqui eu tenho ligado a ele um encoder rotativo e o motor aqui que é o giro. Esse motor aqui ele é ligado direto a uma fonte aqui, ó. É ligado direto a esta fonte que está zerada por enquanto. Então o que vai acontecer aqui? Conforme eu for acelerando o motor ali, eu vou pegando as rotações e vou alterando a coloração do meu LED aqui. E o que acontece? Ele vai dar o ponto de rotação ideal aqui, que aqui a gente pode definir manualmente, né? Nesse caso aqui ele está definido para perto de 5.000 giros, pela relação de equações lá, né? E pelos meus limites. E ele informa, por exemplo, que perto de 9.000 giros ele já fica vermelho, que a gente está numa rotação exagerada. E esse LED aqui ele pode ir aqui dentro. Opa. O ideal é que ele vá aqui dentro. Aqui está tudo muito claro para poder gravar, não dá para ver muito bem. Mas vamos acelerar o negócio. Aqui ele está num azul clarinho, vai subindo de azul, de tom de azul, até a hora que ele fica num azul puro, aqui que é em torno de 5.000, tá vendo? E conforme eu vou acelerando aqui, ele vai tendendo para o vermelho. Até a hora aqui que ele já está totalmente vermelho. Tá vendo? Que aí é o tempo atrasado de troca de giro. Eu coloquei aqui como tempo ideal, perto dos 5.000. Essas colorações aqui a gente pode alterar a sequência, enfim, é questão de mudar o programa. Mas eu coloquei lá para ele partir de um amarelo, né, que é o verde e o vermelho aqui embaixo, bem devagarinho para lá para a gente ver. Aqui, ó, verde, e a hora que ele para de vez aqui, ele fica amarelo. Vou tentar colocar de frente. Não sei se dá para ver muito bem as duas cores. Deixa eu ver se no prisma melhora. Vou colocar aqui. Aí a gente vai vendo a modificação no prisma. Aí vamos lá. Amarelo. Azul. Vai virando um azul escuro. Agora vai começar a ir pro vermelho. Até que fica um vermelho puro. Tá? Bem, aqui atrás, como eu disse, eu tenho o motor ali que eu vario pela fonte, o encoder. O encoder ele está ligado aqui na frente no pino de interrupção que eu defini, tá? E aí eu tenho as saídas pro LED, que eu coloquei tudo saída PWM. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram do projeto, deixa o like, se inscreve no canal
Se não gostou, deixe o dislike. Sejam educados nos comentários. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!